né, a notícia principal da nossa live hoje. Vamos falar aí do live action do Pirata que Estica, que chegou na Netflix, né? E chegou com notas boas, notas altas aí, né? A gente que tem falado bastante sobre isso aí ao longo das semanas. Finalmente, One Piece live action da Netflix está no ar, aí episódios completos, a temporada completa para a galera assistir. Eu pretendia assistir pelo menos alguns episódios do anime para ficar integrado na hora de assistir o live action, mas falhei miseravelmente, né, nessa minha intenção. Mas vocês, que são grandes fãs aí do Pirata que Estica, já assistiram, né? E aí eu quero que vocês deem aqui, sem spoiler, mas é que é um bagulho meio imbecil, né? Porque pra galera que é fã de One Piece, já assistiu 380 mil episódios, não tem o que dar de spoiler. Mas se vocês viram alguma diferença ali, né? Que vocês estão que não queiram estragar a experiência de quem vai assistir em live action, né? O que não vocês acham que não deve falar, vocês não falem. Mas eu quero que vocês façam um review aí. O que vocês acharam do live action de One Piece? Pode começar aí, Tibi. Bom, eu não sou tão fanática assim pelo Pirata que Estica, né, como outras pessoas. Confesso que eu conheço bem pouco ainda, né, porque eu, sei lá, eu acho que eu não devo estar no episódio 100 e pouco ainda, né, então tem um chão muito grande, mas apesar de já ter ouvido várias coisas e tal. Uma das coisas que eu achei legal, eu parei no terceiro episódio, na metade do terceiro episódio. Eu achei que, assim, para quem não conhece One Piece, não vai fazer diferença se você não conhece, porque ele dá uma introdução, né, de alguns personagens do jeito que ele precisa dar, e você consegue entender e fluir a história, mesmo sem você ter conhecimento do lore, vamos dizer assim, né, anterior de One Piece. Eu tô assistindo dublado, então eu achei que as piadas em português estão funcionando, eles fizeram realmente uma boa adaptação. Então tem expressões nacionais, né? Expressões brasileiras que encaixam dentro da situação. Então eu achei que esse trabalho ficou muito bem feito. E ele engloba, digamos assim, ele é mais corrido do que o próprio seriado. Então ele já engloba algumas coisas que no anime você vai ver mais para frente. E ele já está trazendo nesse começo. Mas faz sentido. Não é uma coisa que Que como se ele atrapalha a tivesse. experiência. Exatamente, faz sentido do jeito que eles estão contando a história. A caracterização eu achei muito legal, porque é difícil, a gente sempre fala, né, da questão de live action, como é difícil você trazer aquilo para a realidade, e então eu achei que eles fizeram uma boa adaptação, e eu confesso que eu não sou a melhor pessoa para falar de efeitos especiais, algumas coisas saíram meio, né, sei lá, estranhas, mas não me incomodou. Porque One Piece não é uma coisa que você, digamos assim, leva a sério no determinismo do. Claro que a história ela tem muito ensinamento e você leva a sério a questão da história, mas é muito piada, é muito jocoso, é muito leve, né? Então, esses, digamos assim, esses defeitos especiais não atrapalham a sua experiência. Muito bem. Marcelinho Delgado, você que tem tatuado aí na sua pele aí, ó, o pirata que estica, ó, mostra aí, ó, você aí, que é um membro As do... Nakamas. Aí eu não sei da sua intimidade, mas o cara que não sabe porra nenhuma, né? Vai lá, meu querido, dá seu veredito aí sobre... Vamos lá. Não vou passar spoiler, porque eu acho bom a gente não passar, porque, bem como a Tibi falou, né? Existe algumas adaptações para quem conhece, né? Existe
mesmo que tenha visto poucos episódios, né? Visto, sei lá, primeiro grande arco, enfim. Eles tinham que fazer algumas adaptações para poder caber para o público americano, porque você está comunicando com outro público. Então, tem que fazer algumas adaptações de roteiro, tem que fazer algumas adaptações de história, você tem que tirar algumas coisas, assim como fizeram com o Senhor dos Anéis também, como fazem com muitas coisas e tudo mais. Então, eu acho que a parte da adaptação é a que estava mais tava mais batendo na minha cabeça, porque quando eu vi pela primeira vez que iam ser 8 episódios, eu falei, gente, um arco, um anime como é o One Piece, que tem episódio pra cacete, né? Não é os animes atuais que conseguem fazer uma temporada de 12, 13 episódios. É um negócio que começou em 97, olha quanto tempo. Então, é muita coisa, é muita história. Então, realmente, precisava fazer algumas adaptações, alguns cortes, enfim. Eu só vi o primeiro episódio, ainda não cheguei ainda muito para frente, mas pelo que eu vi, a adaptação desse arco primário ali que eles fazem, né? Do Luffy com a Nami e com o Zoro, que são os 3 personagens principais ali, né? Pelo menos. Ficou muito bem feita, né? O Vale da Estranheza da caracterização dos personagens, para mim, morreu logo de cara, principalmente quando apareceu o Mão de Machado, que tipo, ele tem uma boca de metal, sabe qual é? Ele tem uma placa de metal assim na boca e tipo, é um personagem muito muito cartoonizado, né? E para você adaptar isso para o live action, às vezes fica parecendo que é cosplay cospobre, né? Porque existe muito cosplay que é bem feito pra cacete, tá? Que é muito melhor do que muita adaptação de filme aí. Cavaleiros do Zodíaco. Mas... Pô, mas chutou o cachorro afogado também, né, cara? Puta merda. O Boy Evolution. Mas esse Vale da Estranheza que eu achei que eu ia ter, não tive. Eu achei que ficou uma caracterização muito boa. Agora, o que a gente tem que falar também é sobre a escolha de casting, cara. O casting desse live action. Baianinho, ficou brasileiro. Bom? Não, ótimo, perfeito. Não, ele encarnou o Luffy de uma forma que, tipo, sei lá, eu não sei se outro ator conseguiria fazer da mesma forma, sabe? Ele conseguiu encarnar o Luffy, trazer uma roupagem própria dele, né, pro personagem, o que eu achei muito bacana e tudo mais. Eu ainda preciso continuar vendo, isso eu tô falando com base em um episódio só. Parece que eu tô muito emocionado, mas eu não tô, tá, gente? Calma. É porque realmente eu gostei bastante do resultado. Eu não amei, eu acho que tem algumas coisas ali que não ficaram tão boas assim, mas... Tipo o quê? Os efeitos especiais... Acho que tá... Não acho. Acho que, assim, talvez para a segunda temporada, e com certeza vai ter segunda temporada, eles consigam mais budget para efeitos. Eu acho que talvez isso seja um problema de budget. Mas tá tipo o filme do Flash? Tipo o filme do não, Flash? não chega nesse nível, não. Não, ele não é um efeito. Ele não é um efeito feio, mal feito. Ele é um efeito bem feito com pouco budget. Sabe? Ele tem uma diferença aí. Ele é bem feito, só que com pouco budget. Então dá para ver que é um efeito, né, bem óbvio ali. Mas ele é bem feito e tal. Então, assim, não é uma coisa que tá ridículo, que tá feio pra caralho, sabe? Tipo, pô, uma Warner com, sei lá, uma Marvel com dinheiro pra cacete fazer, sei lá, os efeitos que eles vêm fazendo nos seus últimos filmes aí, sabe? É complicado, mas... Eu acho que é uma série que eu posso ver que ele está sendo tratado com muito carinho por todo mundo que está envolvido. E principalmente eles estão trazendo o autor, o Eiichiro Oda, para poder fazer a consulta dos seus episódios. Ele foi bem presente ali durante a produção, né? Foi. Eu acho que isso foi importante exatamente para o ponto principal, que é a adaptação. Sabe? Eu acho que ele soube trazer os pontos principais que era para trazer para dentro do roteiro, né? Eles cortaram muita baboseira. Eu não tô dando spoiler, tá? Mas para quem conhece o começo da Álvida, sabe, Tibi?
Eles cortaram toda essa baboseira do começo da Álvida, foram muito direto ao ponto. Não tô dando spoiler aqui, tá, gente? Não é spoiler. Muita coisa. Assim, eles tiraram os fillers, né? Isso. E Até aí eles dentro dos deixaram episódios que mais seriam no objetiva. fillers, né? Eles foram muito direto ao ponto e fez sentido tudo que eles fizeram. Então, realmente, tá uma boa adaptação. Eu tô gostando. Eu fui muito incrédulo com essa série. Eu falei, não sei lá, não sei. Não vai ser aquela parada e tal. E me surpreendeu. Me surpreendeu positivamente, assim. Mas eu preciso continuar vendo para ter um veredito mais certo, assim. Mas o primeiro episódio realmente me surpreendeu muito positivamente. Não é um Cowboy Bebop. Não é um Cowboy Bebop. Não é um Cowboy Bebop. Não é um Dragon Ball Evolution. Nem de perto. Eu vi algumas pessoas em um grupo hoje falando que tá muito estranho ver o mundo de One Piece em live action. Que parece um circo, sabe? Que aqueles personagens muito caricatos, e os personagens de One Piece são assim, né? Que vê-los em live action tá muito assim, caralho, parece o pesadelo de um palhaço, sabe? Tá muito doido e tal. E aí, cara, é aquilo, né? Você não vai agradar todo mundo. Se eles fazem uma parada numa pegada realista, de algo que é tão lúdico, os caras vão reclamar. Ai, porque o anime não é assim, ele é cartoonizado mesmo, ele é exagerado, os traços e tal. Aí se faz um negócio que caminha, sabe, muito colorido, muito, sabe, expressivo e tal. Ah, não, ficou exagerado, não ficou bom em live action. Não vai dar pra agradar todo mundo nunca, né? Não vai. Mas eu acho que ele tá indo pra um caminho mais certeiro de abraçar o exagero, porque realmente o One Piece é exagerado. Você vê pelo design dos personagens. Cara, eu acabei de falar de um personagem que é o Mão de Machado, que ele literalmente tem um machado numa das mãos e uma placa de metal aqui, ó, assim, cobrindo a parte da mandíbula aqui. Entendeu? Então, tipo, é um exagero que foi bem feito. Então, eles estão caminhando para um exagerado ok. Que pede, sabe? Eu acho que se fosse para trazer para a realidade, eu acho que não ia funcionar. Não ia funcionar. Porque assim, você pega a caracterização dos personagens principais e se você põe ali, tipo, um pôster, né, do 5, com um pôster do anime do 5, você vai falar, mas tem algumas diferenças, mas aquilo, mas, sabe, tipo, visualmente, tem ali algumas coisas que talvez não funcionaram. Mas quando você entra ali na questão da história, primeiro que o Baianinho ali, ele sei lá, ele é fã de One Piece, né? Só pode, eu tenho quase certeza que ele era fã antes de conseguir o cast, porque ele realmente entrou muito no papel. Os outros, você consegue enxergar a essência dos personagens na interpretação deles, entendeu? Então, não é a falta de detalhes da caracterização que acaba atrapalhando isso, né? Não. Eles conseguem trazer uma originalidade também, junto com essa, com a essência. E os personagens que são extremamente exagerados, tem essa questão que às vezes alguns efeitos não ficaram muito legais, mas, claro, aquilo que eu disse, para mim não atrapalhou a experiência, mas é legal porque você precisa disso, né? Tem alguns personagens que já apareceram nos trailers, então a gente já sabe que eles vão aparecer na série, mas se você olha assim, que tá lá no trailer de exagerado, vamos dizer assim, você vai ver que faz sentido para trazer para essa visão realista dentro do universo que eles criaram. Entendi. Mas então, assim, pra gente fechar, não é aquele tipo de série que tem um nível de qualidade no contexto geral que vai dividir os fãs. Tipo assim, o cara, porra, achei uma bosta.
O cara pode até não ter gostado de uma coisa ou outra, mas não vai ter ninguém com uma opinião honesta que diga que o bagulho é horroroso. Sim, sim. Eu tenho um amigo, eu não sei se ele tá não sei se ele tá assistindo a live, eu até mandei o link pra ele que a gente ia comentar. Que é o Robson. Ele acho que é a pessoa que eu conheço que mais adora One Piece, conhece, tem Se mangá. tiver aí, dá um cara... salve aí, Robson. Dá um salve aí, Robson. E ele, assim, ele conhece pra caramba, ele acompanha canal, ele, assim, ele consome One Piece, acho que talvez desde o Day One que saiu aqui no Brasil, sabe? Mandou carta pro Eiichiro Oda lá no Japão, enfim, né? O cara, ele é muito fã, ele é real muito fã. E ele não sou eu, ele é bem crítico com as coisas, ele é real bem crítico com as coisas. Ele é a pessoa mais crítica com qualquer coisa de audiovisual que eu conheço, tirando o Nicolas Cage, né? Então, pois é. Mas, assim... criticar o Nicolas Cage. Não dá pra criticar. Quem critica o Nicolas Cage tá morto por dentro. Mas E ele gostou. Tirando algumas coisas, ele criticou algumas coisas e tudo mais que fizeram sentido, o que ele falou, né? Não vou dizer exatamente o que porque é spoiler, então não quero entregar isso. Mas ele, num contexto geral, gostou do que foi apresentado. Então, por conta disso, por eu saber como é que ele é e ele é um fã bem xiita de One Piece, e ele ter falado que gostou num contexto geral, obviamente, tirando algumas críticas ali e aqui, né? Significa bastante. Significa bastante. E representa que. E de fato apresenta que essa série tá indo para uma questão de qualidade de adaptação que pode se tornar um padrão a partir daqui. Entendeu? Não tô dizendo, volto a dizer, não tô dizendo que todas as séries têm que obedecer esse mesmo padrão, porque senão a gente vira produção em larga escala, tipo o que acontece com a Marvel, sabe? Acontece com a Marvel, acontece com a DC, enfim, né? Mas eu acho que esse carinho com a pré-produção, né? De você adaptar bem o roteiro, principalmente a questão do roteiro, e numa obra que é tão extensa como One Piece você precisa ter um cuidado extra com certas coisas. Então, realmente, eu acho que o grande mérito disso é a palavrinha-chave da série. A adaptação.